Senhores, o que estão fazendo com o meu Rio de Janeiro? Segurança foi abandonada há muito tempo e tem sobrado para alguns se organizarem na linha de frente para proteger não só a sua família, mas também o seu comércio e aqueles que amam. E adivinha? Claro, homens de bairro em bairro se reunindo para proteger, começando por Copacabana, zona nobre aqui do meu estado, que se reúnem para praticar uma espécie de justiçagem, os famosos justiceiros. Pelas ruas, um patrulhamento para afastar trombadinhas, criminosos e vagabundos. Só vai pegar. Isso aqui dói. Zona Sul, só quer playboy. Beira da praia, isso aqui te dói. Zona Sul, só tem playboy. E aí, rapaziada de Copacabana, qual vai ser? Vamos deixar os caras fazer o que querem aqui no nosso bairro mesmo? Cadê a nossa rapaziada de 2015 que botou esses caras tudo pra correr? E aí? Vai esperar ser o nosso pai, nosso avô, o teu pai, alguém da tua família? Tomar um soco na cara e ficar por isso mesmo? Ninguém fazer nada? Ah, William, deixa a polícia fazer, filho. Polícia não pode fazer nada, irmão. Pode fazer nada, prende e solta. A gente sabe como é que funciona o nosso país aí. E aí? Não tem polícia, não tem nada, não tem viatura. Chega, rapaziada. Não dá mais não, hein? Papel um só. A gente tem que aprender de outra forma. Copacabana. Fala aí, rapaziada. Bom dia. Só pra lembrar uma coisa, hein? Essa safadeza que tá acontecendo lá em Copacabana, lá, ó. Assaltando todo mundo, desmaiaram lá um senhor, entendeu? De quase 70 anos. Essa safadeza aí tava acontecendo na Candelária. Quando foram lá e acabaram com a safadeza, apareceu direitos humanos, apareceu todo mundo. Agora eu quero saber cadê os direitos humanos pra esse senhor aí, ó. Cadê? Cadê os direitos humanos? Uma senhora quase foi atropelada, quase no mesmo instante ali, ó. Cadê os direitos humanos? E aí? E outra coisa, rapaziada, alô galerinha da comunidade, né? Cadê os pai grandes? Os pai grandes tem pai, tem mãe, tem avós também. Aí, menosada de vocês vindo pra pista aí, ó. E o que tudo isso tem a ver com a nossa postura como homens, né? É natural que num país violento como o nosso, e localidades especificamente violentas como o Rio de Janeiro e alguns dos estados, inclusive do Nordeste e do Sudeste, que quando você sinta que todo o seu ambiente fica ameaçado, que geralmente são os homens que começam a se organizar para evitar o pior e proteger aqueles que ama. Esse instinto de proteção também tem a ver com o instinto de sobrevivência. E é aquilo, né? O instinto de proteção masculino tem a ver também com o profano masculino da agressividade. E você acaba então encarando isso de frente como uma missão sua, já que o Estado sai de jogo. Outro tipo de poder paralelo entra no lugar. Tem uma frase que linka todo esse cenário de terra arrasada e extrema violência que está acontecendo agora não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades do Sudeste, mas também em algumas muito violentas no Nordeste. E ela é do autor de Conan, o Bárbaro, quadrinista, fez as sagas de Espada e Feitiçaria, e ele diz o seguinte: quando toda a sua civilização e tecnologia forem derrubadas, você irá rezar por um homem com uma espada. O que ele quis dizer com isso, rapaziada? É que quando todo esse conforto, essa ideia de pacifismo e civilidade começam a cair, quem vai para proteger na linha de frente para fechar o território contra aqueles que pregam a barbárie serão os homens bons. Os homens que possuem o que defender, que possuem família, patrimônio, legado, filhos, tudo isso para proteger, para preservar. E é claro que esse caos não repercutiu apenas na mídia, mas também no meio político no Rio de Janeiro. Acompanha comigo. No Rio de Janeiro, um deputado do PL apresentou nesta semana um projeto de lei que visa legalizar a ação de grupos como dos Justiceiros de Copacabana. De acordo com o projeto, seria criado o programa Guardião da Segurança Pública, que reuniria os justiceiros. O programa diz que seria composto por praticantes de artes marciais ou ex-agentes de segurança pública ou privada, com o objetivo de apoiar o policiamento dos órgãos de segurança pública do Estado, em áreas com altos índices de roubo e furto. E mais abaixo,
Continua o texto. Os guardiões deveriam ser capacitados pelos órgãos de segurança pública e possuir equipamentos necessários para imobilização do criminoso e comunicação imediata às delegacias de polícia. O que está acontecendo com o meu Rio de Janeiro? O Estado tendo que capacitar um grupo paramilitar de cidadãos para patrulhar por ele as regiões, né? Segue aqui. Segundo o projeto, o quadro dos guardiões da segurança deverá ser composto por pessoas de variadas classes sociais, cor e sexo, sempre primando por ações pautadas pelo respeito aos direitos humanos, não obstante o necessário uso proporcional da força, como prevê a legislação penal. Então, para evitar possíveis casos de discriminação e reforço de estereótipos, o grupo seria composto por uma variedade aí de classes e etnias, inclusive de gênero, para evitar reforço de estereótipos e acabar a coisa não tornando algo extremamente caricato, inclusive perseguindo grupos específicos que não tem nada a ver com a situação. E é claro que esse tipo de proposta é entendida por alguns especialistas em direitos humanos como inconstitucional, e segundo esses que são contrários, a coisa é mais como uma ferramenta de política demagógica do que uma ação prática que vai ajudar a combater a insegurança pública no Rio de Janeiro. É claro que esse tipo de cenário nos traz alguma empatia, porque ainda temos como pilar de moralidade a nossa família. Então, projetamos nos outros que poderia ser o nosso pai, o nosso filho, o nosso primo, a nossa esposa, uma irmã nossa. Então tudo isso gera esse sentimento de comoção, o que facilita inclusive os homens se reunirem para proteger os seus bairros, inclusive na hora dessa barbaridade começar a se espalhar para outras mediações muito menos populares do que Copacabana, que é um bairro de elite aqui do meu estado. E como ficam os massacres que acontecem diariamente em áreas mais periféricas que não tem toda essa atenção da mídia, que já estão a Deus dará há muito tempo, mas que quando essa mesma violência que ocorre diariamente nos bairros mais pobres é transportada para os bairros de classe alta, aí geralmente vira essa comoção. Então, será que essa política pública realmente é uma solução ou é apenas uma espécie de PL provocativa para levantar o debate e acabar gerando outras formas mais eficazes de limpar a cidade da criminalidade? Isso não lembra a vocês daquele caso de 2015, onde uma crise migratória acontecia na Europa devido às guerras do Oriente Médio e o choque cultural absurdo começou a acontecer dentro das ruas europeias? Então grupos de cidadãos, homens, começaram a criar clãs para patrulhar e proteger mulheres, idosos e crianças, além, claro, daqueles mais frágeis que estivessem transitando pela rua. E esse tipo de caso nos lembra o quão frágil é a sensação de paz que nós temos, de que basta algumas horas sem energia ou sem mantimentos para começarmos a flertar com algum tipo de barbárie. E é aí que entra um pouco daquele discurso do Jordan Peterson falando sobre masculinidade. E ele diz que se você acha perigoso a força dos homens fortes, espere para ver o quão perigoso é um homem fraco. No sentido de fraqueza moral, claro. Esse tipo de situação apenas reforça que precisamos cultivar valores fortes sim nos homens. E essa ideia de desconstrução do homem, de fragilidade da sua estrutura emocional inclusive, no fim das contas, ao menor sinal de quebra do pacifismo, esse discursinho vai por água abaixo. E o que se precisa é de homens fortes para proteger seu bairro, seu clã, seu sobrenome e a sua família. Em tempos de crise, lembramos do óbvio. Homens fortes criam tempos fortes. Simples assim. Bem, senhores, essa foi a reflexão de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal Masculinidade como Contracultura. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.